Olá, amigos! Na década de 1930, o Japão era famoso por derrotar a China. Depois de conquistar com sucesso, eles cometeram inúmeros crimes terríveis, incluindo o massacre de Nanjing, que matou 260 mil civis, usou bactérias infecciosas para atacar o povo chinês e realizou experimentos médicos horríveis, estuprando mulheres, e arruinou a vida de cerca de 20 mil meninas. Além disso, entre 1937 e 1945, cerca de 10,2 milhões de chineses morreram lutando contra os japoneses. Esse ódio não pode ser apagado por 100 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado e teve que ficar sob ocupação americana. A China está feliz que a fera finalmente esteja aos pés do gigante. Porém, não demorou muito para que essa alegria desaparecesse. Em 1951, devido à Guerra Fria, os Estados Unidos mudaram sua estratégia, de ver o Japão como um inimigo ocupado, para se tornar um aliado no mesmo barco. Isso deixa a China extremamente preocupada. Eles só tinham medo da besta controlada pelo gigante para atacá-los. Assim, a China tentou manter distância e aumentar sua vigilância nas 2 décadas seguintes. Em 1972, quando os Estados Unidos decidiram normalizar as relações e passar do reconhecimento do governo de Taiwan para a China, o objetivo era isolar a União Soviética e dividir o bloco socialista. O Japão, como júnior, também se aproximou da China para fazer a paz. O primeiro-ministro Tanaka visitou a China e fez a seguinte declaração: o lado japonês está profundamente ciente de sua responsabilidade pelos sérios danos que causamos ao povo chinês no passado por meio da guerra. E nós realmente nos culpamos. Se você prestar bem atenção, são afirmações que mostram que ele está em uma posição superior. Não houve nenhum pedido de desculpas oficial. No entanto, o lado chinês ainda aceitou e considerou isso um pedido de desculpas. Na época, ainda eram pobres e precisavam fazer intercâmbio com o Japão, país com a 4ª maior economia do mundo e que se desenvolvia muito fortemente na década de 1970. Por ainda serem pobres, aceitaram se esconder para esperar a oportunidade. A sabedoria da China valeu a pena. Fazendo amizade com o Japão, eles não apenas recebem capital de investimento de dezenas de bilhões de dólares por ano, mas também recebem suporte técnico e aprendem como desenvolver a economia. Se algum dia aprendermos sobre o crescimento da China, descobriremos que seu estágio inicial é muito semelhante ao do Japão. Especificamente, eles compram linhas de tecnologia e as copiam em escala industrial. Graças à mão de obra barata, os produtos falsificados também são produzidos a baixo custo e podem ser exportados para países pobres. Em seguida, eles farão pesquisas para criar novas tecnologias e produtos próprios. Ao ouvir isso, temos uma pergunta: por que outros países não fazem o mesmo? Existem muitas razões. Primeiro, o Estado está disposto a apoiar generosamente as empresas. Às vezes eles estão prontos, mas os recursos não são suficientes. E o próprio negócio deve ser rico primeiro. Comprar linhas de tecnologia requer muito dinheiro. A segunda é ter uma equipe de engenheiros e trabalhadores qualificados, antes que a cópia da linha seja feita. A maneira mais rápida de fazer isso é atrair empresas estrangeiras para abrir sedes de produção. Mas a dificuldade é quando seu país é pobre e odiado, nenhum negócio vem para operar e investir. Existem muitos outros fatores. Portanto, desde a normalização das relações, a China se beneficiou muito dos investimentos japoneses e também dos Estados Unidos. Em contraste, o Japão e os Estados Unidos também recebem inúmeros benefícios econômicos ao acessar o mercado consumidor chinês. Em 2010, a China ultrapassou o Japão para se tornar o país com o 2º maior PIB do mundo. Em vez de comprar tecnologias de Tóquio para copiar, eles agora se tornaram um concorrente formidável no mercado de exportação de mercadorias. No entanto, à medida que os dois países se desenvolvem juntos, eles terão mais trocas entre si, levando a um grande aumento no comércio bilateral. Se 1972 foi de apenas $1 bilhão, em 2010 chegou a 155 bilhões de dólares. E agora são mais de 370 bilhões. Em suma, economicamente, Japão e Estados Unidos têm relações estreitas com a China. Se um país morre, o outro é afetado. No entanto, jogando juntos por dinheiro, eles não têm certeza de que são amigos. A relação entre eles pode ser descrita em uma frase: a economia está quente, mas a política está fria. Há muitos desentendimentos entre os dois lados que são difíceis de conciliar. Em primeiro lugar, em termos de sentimento, os chineses, por meio de muitas pesquisas, têm uma visão negativa do Japão. Em parte porque seus antepassados experimentaram a dor e a perda da Segunda Guerra Mundial. Em parte porque foram influenciados pela mídia. Segundo alguns relatos, mais de 200 filmes anti-japoneses foram produzidos. E muitos deles são muito famosos. Além disso, o governo chinês também criticou repetidamente autoridades japonesas de alto escalão, que visitaram o Santuário Yasukuni em Tóquio. Este é um lugar para lembrar aqueles que morreram devido à guerra. Entre eles estão criminosos de classe, executados pelos tribunais aliados após a Segunda Guerra Mundial. O governo chinês acredita que é um sinal de que o Japão não tem remorso por sua agressão durante a guerra, por isso não pode ser ignorado. Em segundo lugar, a disputa das Ilhas Senkaku. Em 1895, depois de capturar com sucesso a ilha de Taiwan da dinastia Qing, o Japão também anexou as Ilhas Senkaku. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, eles perderam a batalha e tiveram que devolver Taiwan à China.
No entanto, Senkaku, também conhecido como Diaoyu, é mantido intacto. A China não se atreve a reclamar porque o Japão é protegido pelos Estados Unidos. Em 1971, eles reivindicaram a soberania, depois de ouvir relatos vagos de reservas de petróleo e gás ao redor da área. Mesmo assim, eles ainda não ousaram se aproximar de Diaoyu. Depois de se tornarem fortes em 2010, eles mostraram sua determinação em recuperá-lo. Ao enviar constantemente navios da guarda costeira para o arquipélago, a China oferece provas. Diaoyu fez parte de dinastias passadas. E o Japão também mantém firmemente a posição: é meu, descoberto por nós. Essa é a razão pela qual os dois lados têm muitos conflitos, críticas e brigas entre si na mídia. Algumas vezes levaram a tensões diplomáticas. Porque o povo chinês organizou protestos, destruindo os negócios japoneses neste país. Senkaku é um arquipélago com uma área muito pequena, não se vê nenhum pontinho no mapa. Do ponto de vista econômico ou estratégico, não tem valor prático. Então, por que eles estão discutindo o porquê? Nas palavras de um alto funcionário japonês, as ilhas Senkaku simbolizam os sentimentos e a honra da nação. Se desistirem voluntariamente, é como ter medo da China. E então não se sabe o que a China fará a seguir. Os japoneses uma vez deram prova, ocuparam o Senkaku quando este era desabitado. E a China não o reivindica há décadas, apenas para reivindicá-lo quando se tornou mais forte. É claro que a China pretende investigar Tóquio, por isso não pode ceder facilmente. Por outro lado, a China também tem suas próprias razões. Eles acreditam que o que pertenceu à China deve ser devolvido à China. Essa postura ajuda os líderes a inflamar o nacionalismo. E eles obtêm apoio público para suas decisões, incluindo a questão da soberania de Taiwan. Além disso, por terem sido invadidos e humilhados pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, até mesmo os menores pedaços de território, eles também querem reivindicar, a fim de recuperar um pouco de sua honra perdida. E também querem provar que a China não é mais a mesma de antes. É orgulho nacional. Portanto, o arquipélago é pequeno como um doce, mas tem um grande significado simbólico. Finalmente, devido à competição por influência internacional entre Estados Unidos e China, a situação é mais complicada. O Japão, como um aliado próximo dos Estados Unidos, goste ou não, em alguns casos eles têm que estar no mesmo barco. Por exemplo, em 2018, quando o ex-presidente Trump lançou uma guerra comercial com a China, embora tenha feito mais comércio com Pequim, o Japão foi forçado a apoiar os Estados Unidos, banindo a ex-ZTE de contratos governamentais. Dito isso, mas interromper o comércio com a China também matará o Japão. Este é o país que eles mais importam e exportam nas últimas décadas. O verdadeiro problema entre os dois lados reside em outro aspecto. Do ponto de vista da República Popular da China, o Tratado de Aliança Militar Subterrânea entre Tóquio e os Estados Unidos, voltado para a questão do Estreito de Taiwan, é um fator importante no relacionamento entre os dois países. Especificamente, na Declaração Conjunta Japão-Estados Unidos de 1969 afirmou claramente: se um conflito estourasse no Estreito de Taiwan, o governo de Tóquio garantiria o envio de tropas de Washington ao território. Além disso, como nos Estados Unidos, a ambiguidade estratégica está mudando com o tempo. O Japão mostrou apoio tácito a Taiwan e parece se opor à China. Em 2021, o falecido primeiro-ministro Shinzo Abe declarou que a crise de Taiwan é a crise do Japão. É também uma crise para a aliança Japão-Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da China convocou imediatamente um embaixador japonês em Pequim para questionar os comentários do primeiro-ministro. Eles as consideram declarações pró-Taiwan, mostrando uma interferência grosseira nos assuntos internos da China. O que irrita ainda mais Pequim é que o Japão planeja aumentar drasticamente seu orçamento de defesa para os próximos 4 anos, para um recorde de 320 bilhões de dólares. Isso significa uma média de 80 bilhões de dólares por ano, o dobro de 2021. O objetivo é lidar com a complexa situação de segurança em evolução na região. Para ser franco, a ameaça vem da China, Coreia do Norte e Rússia. Pequim disse que se opõe firmemente, e está muito insatisfeita com os documentos importantes recentemente atualizados relacionados à defesa do Japão, inclusive descrevendo a China como o maior desafio estratégico de Tóquio até hoje. Em suma, esses dois países, embora façam negócios e se desenvolvam juntos, não podem ser amigos.